Oi, gente bonita, eu sou Marta Santos, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, rotina, procrastinação. Esse canal é como se fosse um diário meu. Eu vou estar aqui falando com vocês coisas que eu estou aprendendo, coisas que eu já fiz e deu certo, coisas que eu já fiz e não deu certo, que eu não quero repetir. Então, é a minha experiência, eu estou falando de mim, da minha vida. Então hoje eu vou falar de 5 coisas que eu aprendi e que eu vi limpando casas em Espanha. Para quem não sabe, eu sou uma brasileira que há 15 anos eu saí do Brasil e vim morar aqui na Europa. A princípio, eu vim para morar com a minha irmã, que mora em Portugal, e ela tinha um bebê na época e a gente tinha muita afinidade juntos. Até foi ela que me ajudou a eu chegar até a Europa. E depois, quando eu cheguei aqui, eu não vim com os meus filhos, sabe? Eu vim sozinha, então eu tinha muita vontade de trazer eles, então eu vim para Espanha. Uma outra irmã me convidou para mim vir para Espanha, porque aqui ganhava um pouquinho mais, eu tinha mais chance de trabalhar e trazer os meus filhos assim que eu pudesse, mais rápido. Então hoje eu vou contar para vocês 5 coisas, tá? Que eu aprendi e vi trabalhando e limpando casas em Espanha. A primeira coisa que eu aprendi trabalhando aqui na Espanha, nas casas, é o seguinte. Eu trabalhei com uma senhora e ela tinha um marido que ele era um pouco enfermo e eu fazia a limpeza da casa, eu passava roupa, eu só não cozinhava. Geralmente aqui é muito difícil a gente cozinhar. É só mesmo quando tem pessoas maiores, que são, no caso aqui, maiores são pessoas idosas, que não têm, assim, movimentos, ou assim, perdeu os movimentos e não pode cozinhar. Eu, por exemplo, para mim, nunca me tocou cozinhar em nenhuma casa. Então, a primeira coisa assim que eu achei diferente do Brasil são os produtos de limpeza, gente. Os produtos de limpeza aqui a gente usa, tem os produtos muito bons. E não precisa ser assim de marca, porque aqui na Europa a marca branca, tipo assim, a marca do mercado também é muito boa. Então são os produtos assim que facilita bastante a vida da gente. E outra coisa também interessante é que a gente não faz a limpeza aí igual do Brasil, sabe? Que você entra numa casa para limpar e você tem que limpar tudo, dar conta de tudo, azulejo, lavar janela. Isso não existe, gente. Eu tô falando a minha experiência. Já tem gente que veio para cá e trouxe a mania do Brasil, então quando vai limpar, que faz tudo isso também. Mas, por exemplo, aqui a gente limpa por cômodo. Eu, por exemplo, com essa senhora, ela tinha um chalé, que é uma casa muito grande. Então, quando eu chego aqui, ela vai me dizer o que é que eu ia fazer esse dia. Então, por exemplo, ela falava assim: hoje você tira o pó de tudo. Aí eu tirava o pó de tudo. E outra coisa, gente, o pó daqui que eu tirava não era com pano igual a gente faz aí, era com espanador. Na minha cabeça eu pensava assim: vai, o pó só muda de lugar, né? Porque você espana ele vai para outro lugar. Mas era assim, gente. Então, se eu limpasse, se eu chegasse hoje, eu limpava a parte de cima, era a parte de cima, não fazia nada embaixo, sabe? E outra coisa, se eu ia começar o dia, por exemplo, passando roupa, eu passava a roupa até terminar a roupa, depois eu ia fazer o que dava. Então não tem essa responsabilidade de lavar e fazer tudo. Por exemplo, aqui a gente não lava azulejo, assim, que joga água no banheiro, que lava tudo, assim. Mas, gente, eu aprendi que a gente no Brasil é um pouco exagerada nesse quesito de limpeza, porque a limpeza deles são mais a seco, mas funciona também, sabe? Por exemplo, aqui você passa um pano no azulejo, gente, olha, assim, cada mês, sabe assim, tem casas que eu nunca limpei azulejo, por causa que eles escolhem, assim, o que é o essencial. Eles não são, assim, de limpeza como a gente. Eles gostam da casa limpa, mas do jeito deles. Então aqui a gente tem uma fregona, né? A gente não usa pano, assim, rodo, essas coisas, nada, porque a gente não joga água, sabe? E outra coisa também, gente, não tem esse negócio de ficar lavando quintal, sabe? Que é jogar, faz a faxina, depois vai lavar aquele quintal enorme, jogando aquele monte de água, sabão, esfregando. Não tem isso aqui, gente. É tudo simples, a limpeza deles. Então, eu aprendi. Nessa casa, por exemplo, a senhora era muito boa comigo, tinha uma amizade comigo, e mas assim, sabe? Eu ia lá, fazia o trabalho, ajudava ela com o senhor, ela ia do tchau ao senhor e eu ia junto com ela. Então, gente, é assim. A primeiro é que nem eu disse, é a limpeza. É muito simples fazer a limpeza aqui. Você termina mais rápido, você não se cansa tanto e os produtos também são bons. E nas casas elas não gostam de que a gente usa cândida, que aqui é a lirria. Não pode usar cândida, elas não gostam do cheiro da cândida, elas não gostam que mancha as roupas, então geralmente a limpeza delas são sem cândida, tá bom? Agora vamos pro segundo. Eu fiz uma colinha aqui e eu vou dar uma olhadinha, tá bom?
Aqui, por exemplo, eles, os pais, no caso, os senhores da casa, eles trabalham uma vida inteira, gente, para cuidar dos filhos, do bem-estar dos filhos e para que eles possam, com 12 anos mais ou menos, eles vão estudar fora. Muitos deles vão para Inglaterra, em colégio interno, assim, fica 5 anos, sabe? Aí eles pagam toda a estadia do filho lá e os filhos só vêm nas férias. Esta é uma tradição deles. Eles estudam e faz tudo para os filhos ter uma carreira. Aqui é importante os filhos terem uma carreira. Por exemplo, eu trabalhei numa casa que as crianças estudavam e os pais chegavam de noite, eles iam estudar com os filhos. Isso, gente, era na época de prova de exame, eles iam pro quarto, se fechava com os filhos e ia estudar com os filhos. Então eles têm muita essa preocupação, essa coisa assim, sabe, de o filho ir bem nas notas, de ir bem no exame, porque eles têm que preparar os filhos para ir para a Inglaterra. No caso, muitos conseguem beca, mas a beca se consegue por nota. Então é interessante que os filhos deles tenham boas notas para que possa também ter um desconto lá na matrícula da escola, ou às vezes ganha até o curso todo gratuito, né? Assim, dependendo das notas dos alunos. Então, os pais, eles se preparam os filhos para sair fora, para morar fora, estudando. Aí os filhos voltam adolescente. E tinha uma família que eu trabalhei também, que quando os filhos estavam saía do período da escola, eles iam para um acampamento, às vezes, nos Estados Unidos, para praticar o inglês, sabe, de 10, 15 dias. E outra coisa, gente, um costume que eles têm aqui, por exemplo, quando, mesmo que não tenha dia de aula, mesmo que não estão de férias na casa dos avós, que nem às vezes os netos vinham para casa dos avós, a mãe, o pai dava aquele caderno para eles fazer lição. Eles tinham aquele período que eles estudavam, 1 hora e meia, não importava que estava na casa dos avós, não importava que estava de férias. Então, isso eu aprendi trabalhando aqui na Espanha. Agora vamos para o número 3. O número 3, gente, é que eles são, assim, pessoas que eles não são como nós, que somos, assim, coração, sabe? Eles não criam vínculo com a gente. Trata com muito respeito, sabe? Trata com muito respeito você e, sabe, muitos deles perguntam por cima, assim, alguma coisa da sua vida, mas muitos não querem nem saber. Você tá ali para trabalhar, então a gente não cria vínculo. E outra coisa, gente, eles não te servem nada. Eu nunca trabalhei só numa casa, não vou dizer nunca porque teve uma situação, e para eles te dar um café, para te dar uma bolacha, para te dar um almoço, não, sabe? Geralmente aqui a gente trabalha tipo assim, até as 2 horas da tarde, aí você vai para sua casa, você come, aí se você tiver um trabalho por da tarde, você já vai comida. É dificilmente você trabalhar numa casa e você ficar até 2 horas na casa e ficar pro almoço, sabe? Por exemplo, nessa casa que eu trabalhava até das 10 às 2, 2 horas eu ia embora, eles almoçavam e assim estava. E já aconteceu também, gente, de eu ficar um período mais, eu levava alguma coisa para me comer, meu, e depois eu lavava a louça e ia embora. Nunca é comida deles, nunca, 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 sabe? E teve uma situação de uma senhora que eu trabalhei, que eu chegava, gente, na casa, quando eu timbrava, ela já sabia que era eu. Quando eu entrava, ela já estava com o meu avental. Ela pegava minha bolsa e punha um avental em mim, eu amarrava e já ia começando a trabalhar. Não podia, só bom dia, assim, eu não queria nem saber, gente, que ali eu tinha que trabalhar, sabe? E um dia, ela era assim, muito assim, neurótica com limpeza. E ela não deixava eu trabalhar assim, a minha bola, sabe? E ela tinha que ficar atrás. Eu ia dar um passo pra trás, ela tava atrás, eu encostava nela. Aí um dia, o serviço era super lento, porque ela ficava ali, sabe, naquela pressão. Isso foi logo quando eu cheguei. Aí, minha gente, eu peguei e falei pra ela assim, né? Aí um dia ela pegou e falou pra mim assim que eu tava roubando ela. Ah, você tava me roubando, você tava me roubando? Eu falei, eu roubando a senhora? Sim, porque eu pago você pra fazer 3 horas e você só faz 2 horas. Por quê? Tipo assim, ela achava que eu era muito lenta e que eu não fazia o serviço todo de 3 horas. Mas por que era assim? Porque ela vivia atrás, ela não deixava, se eu tivesse limpando um cômodo, ela tava atrás, então ela não deixava eu sozinha, então o serviço não rendia. Então na cabeça dela, eu tava roubando ela a horas dela. Aí um dia eu peguei e falei pra ela assim, senhora, tem que deixar eu sozinha, vai pra outro lado e deixa eu sozinha. Aí ela disse assim, mas a casa é minha e eu que mando aqui, você não tem que mandar eu ir pra lado nenhum. Então essa senhora era muito conflituosa e eu trabalhei pouco tempo nessa casa. Então eles não criam esse vínculo de amizade com a gente, eles não querem saber. Eu nunca tive amizade com ninguém. Das 13 anos que eu moro aqui, eu nunca tive uma patroa que eu tenho amizade. E que eu vejo elas no mercado, assim, saludo assim, sabe, de longe, mas nunca, assim, amizade, sabe? Então,
Vamos para o quarto hábito. Gente, eu já falei junto com o outro, que é o que eles não oferecem nada pra você comer, sabe? Então, eles não estão nem aí. Não quer saber se você tá com fome ou se não deu tempo de você tomar um café antes de sair de casa. Eles não oferecem nada. Só teve uma casa que eu trabalhei de uma senhora que ela tinha 99 anos, gente, era um amorzinho de pessoa. Ela chamava ela de Reina. Ela era muito rica, só que ela precisava que ela não tinha mobilidade, tinha que dar comida na boca. E nessa casa, foi a última que eu trabalhei, eu tive, assim, a oportunidade. Eu que fazia compra, e eu tinha oportunidade, assim, de comer na casa. Então, a gente comia as coisas, assim, sabe? Podia comer o que quisesse. Não podia exagerar, né? Comprar o que quisesse. Mas eu comia bem nessa casa. Foi a única casa que eu comi bem e que essa senhora era muito rica. E a filha dela, que é a senhora Carmen, se um dia ela ver esse vídeo, que um beijo, senhora Carmen. Eu gostei muito de trabalhar na casa da sua mãe, que é a nossa reina. E a quinta coisa que eu aprendi trabalhando em Espanha, nas casas de Espanha, é que eles preferem que seja por indicação. Não funciona isso de currículo. Tem que ser indicado por uma amiga, para uma patroa, essas coisas. Então vale muito a pena você trabalhar bem num lugar, porque depois a sua refa, que aqui não se fala patroa, se fala refa. Então a sua refa faz com que você tenha outros trabalhos que vai por indicação de um e de outro, sabe? Ou então amigas suas que te indicam e você vai trabalhar. Você nunca entra numa casa dificilmente por agência ou por um currículo. Ninguém te contrata se não te conhece, se não foi uma pessoa que te indicou, sabe? Então, aqui é mais por indicação, gente. Então, esse é o meu vídeo de hoje. As 5 coisas que eu aprendi trabalhando na Espanha. E se esse tema te interessa, se você gostou desse assunto, compartilha, se inscreva no meu canal e coloca aí nos comentários que eu vou gostar de saber se você também trabalha aqui na Espanha, se você tem curiosidade de saber mais sobre a Espanha, que eu tenho já 13 anos aqui e eu tenho muitas histórias, tenho muitas conquistas, tenho muitos desafios e eu posso estar trazendo aqui para vocês, tá? Então um beijo grande para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. A gente se vê!